Com vocês, Fábio Ribeiro! Uhul! Oh, maravilha! Bom dia, Kátia. Certinho, Tudo jóia? Bom dia, pessoal! Ei. Tudo bem? Tudo bom? É isso aí, tá preparado? Preparadíssimo. Vamos liderar a galera? Agora! Então é já, lidera que o palco é teu. Valeu! Bom dia, pessoal! Bom dia para você que está nos assistindo, bom dia para você que está nos ouvindo, bom dia para você que ficou essa semana inteira nos acompanhando, assistindo o primeiro congresso online Be Amazing. Olha, esse congresso ele tem sido impactante, tem sido algo incrível. E hoje, mais do que nunca, último dia, eu quero que você fique com aquela cerejinha do bolo, sabe? Porque nós fizemos uma grande festa, trouxemos para você conteúdos maravilhosos. E hoje, eu costumo dizer aqui, falei para o pessoal que hoje era o dia da cereja do bolo. Então, aproveite, aproveite e aproveite. Muito obrigado para você que se dispôs a levantar cedo, você que saiu da cama, você que está na cama, mas ainda está aí, ó, acompanhando. Obrigado, viu, gente? Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou Fábio Ribeiro, eu sou especializado em liderança e é sobre isso que eu quero falar. E eu quero desmistificar algumas coisas, porque algumas pessoas acreditam que quando nós falamos de liderança, estamos tratando apenas de ambiente corporativo. Mas liderança, liderar é muito mais do que isso. Então, vamos lá? Eu quero convidar você para uma viagem. E nessa viagem, você vai sentar do meu lado, e eu tenho certeza que ao final, você vai desembarcar e vai falar o seguinte: cheguei onde eu queria, e agora a minha vida vai ser outra. Beleza? Vem comigo então. Deixa eu me apresentar aqui. Eu sou o Fábio Ribeiro, esse aqui é o meu telefone, já anota aí, ó, 998-43-6170. Esse aqui é o meu Instagram, @FábioRibeiroCoach. Se você quiser, já pode mandar o WhatsApp, se quiser, já pode mandar uns directs, não tem problema. Daqui a pouquinho eu respondo, e no final, porque eu tenho acompanhado todos os dias, eu sei que vai ter aí, a Kátia, ela fala que ela é pidona, então, olha, no final vai ter uma, não, duas, não, 3 surpresas para você, beleza? Vamos lá, então, vamos caminhar aqui. Eu sou o CEO da Global Hair Cosméticos, que é uma empresa que trabalha na venda de cosméticos para cabelo. Eu sou sócio com a minha esposa. E, além disso, além da Global Hair Cosméticos, acessa lá, tá, mulherada? Tem coisas maravilhosas. Eu também sou da Superar os Desafios. Superar os Desafios é a empresa que eu tenho para treinamentos e palestras. Então, se você quiser, estou à sua disposição. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho hoje. Liderança. Liderança é um assunto que ela tem, a cada dia mais, ela tem tomado conta dos ambientes corporativos, casa. As pessoas estão falando cada vez mais sobre liderança. Nunca se falou tanto sobre liderança como nós temos ouvido falar ultimamente. A liderança hoje tem sido um diferencial na vida de muitas pessoas. Mas aí me fica uma pergunta: o que é? O que é? Para que serve a liderança? Para que serve tudo isso? Então, vamos lá. Primeira coisa, a liderança, ela serve para conduzir. Conduzir. Então, eu gosto muito de usar exemplos. Eu gostaria que você pegasse o seguinte exemplo. Ônibus. O motorista está lá, ele está conduzindo. Então, o líder, ele tem que ser exatamente o condutor. A liderança, então, ela precisa conduzir. Anote esse pilar da liderança. Conduzir. Ele precisa conduzir. O segundo pilar da liderança é desenvolver pessoas. Houve uma época em que os chefes, os gestores, eles tinham medo de apostar em pessoas. Eles tinham medo porque eles achavam que a qualquer momento eles iriam perder o seu lugar. E a liderança, ela vem exatamente para quebrar esta barreira. Então, você líder, você que deseja ser líder, tenha isso muito claro na sua cabeça. Você precisa desenvolver pessoas. Pessoas precisam estar preparadas para assumirem o seu lugar, tá bom? Então, esse é o segundo pilar, desenvolver pessoas. Então, você vai lidar com pessoas. E lembre-se, nós vamos falar um pouquinho isso daqui a pouquinho, pessoas, elas são diferentes umas das outras. Então, você precisa tomar muito cuidado. E, por último, motivar. A liderança, ela precisa motivar, ser uma liderança motivadora, motivar pessoas. Por quê?
Entenda o seguinte, a pessoa que trabalha com você, a pessoa que está ali, o seu liderado, ele tem uma vida fora da empresa. Então, olha só, às vezes nós já ouvimos falar o seguinte, eu não trago problema de casa para o trabalho, eu não levo o problema do trabalho para casa. Eu quero então pedir a fórmula, porque eu não consigo fazer isso. Sabe por quê? Olha só, eu tenho filhos. Algumas vezes, o meu filho estava internado, ele ficou na UTI. Pensa o meu desespero, tocava o telefone e eu olhava, eu estava trabalhando, eu estava produzindo, porém, a minha cabeça estava na UTI. Então, por quê? Nós somos pessoas. Então, esse mito de que eu não levo o problema de um lado para o outro, esse mito, na verdade, isso não existe. Tire isso da sua cabeça. Você que é gestor, você que é líder, você precisa aprender a lidar com esta situação, porque você está lidando com pessoa. Uma pessoa que, de repente, ele pode estar passando por uma crise no casamento. E aí? Como que você vai administrar tudo isso? Então, você precisa ser um motivador de pessoas. Então, o primeiro conselho que eu vou te dar é, conheça a vida daquela pessoa que você faz parte da sua equipe. Conheça a vida. Sabe que time que ele torce? Porque tem pessoas que, se o time perde, o cara fica de mau humor. Conheça, saiba como está o casamento, como está a vida, saiba como está o relacionamento, os filhos, porque tudo isso vai interferir no desenvolvimento desta pessoa. E você precisa saber motivar essa pessoa. É muito interessante, eu trouxe essa imagem aqui, a imagem dos pinguins, porque, não sei se você já viu algum filme que mostra o seguinte, os pinguins, eles vão para o primeiro nado, e eles param na frente de um penhasco, e ficam todos ali. De repente, um se lança. E quando este se lança, os outros começam a vir atrás. Esse é o líder. O líder, ele assume riscos. O líder, ele vai à frente. Um líder, ele tem atitude. O líder, ele é incentivador. Ele é motivador. O líder, ele diz, eu vou abrir um caminho, podem vir atrás de mim. Então, é tudo isso. Por isso que eu trouxe essa imagem. Então, seja o pinguim, seja o primeiro a se lançar no mar. Veja só, aí nós temos aqui, e o que é liderar? A pergunta que eu faço para você, o que é liderar? Bom, Fábio, liderar, eu dou ordem, eu mando, a pessoa faz, negativo. Liderar não é nada disso. Liderar é influenciar pessoas e não mandar. Você precisa influenciar pessoas. Existe um livro chamado O Monge e o Executivo, e ele diz o seguinte, que o líder é aquele que diz para o seu liderado, atravessa essa parede, e o liderado, sem questionar, ele vai tentar atravessar a parede. É óbvio que isso é uma figura de linguagem, mas o que ele está dizendo aí? Que a influência que o líder exerce sobre o seu funcionário, sobre a pessoa da sua equipe, a influência que ele exerce é tão grande que a pessoa faz coisas sem questionar. Você precisa influenciar pessoas, você precisa tratar pessoas, as pessoas que estão trabalhando com você, elas precisam olhar para você e dizer o seguinte, por ele, por ela, eu faço. É isso. Esse é o grande papel do líder. Aí, outra coisa, o líder, ele precisa saber utilizar os processos de comunicação. Nós temos o processo verbal e o processo não verbal. Líder, preste atenção. Você precisa saber lidar com todos esses processos. Porque, veja só, você vai ter na sua equipe várias pessoas, 1, 2, 10, não sei quantas pessoas você tem na sua equipe, mas você vai ter, se for pelo menos uma pessoa, ela é diferente de você. E com certeza, em algum momento, essa pessoa, ela vai te desapontar, em algum momento ela vai dar uma pisada na bola, e você precisa dominar os processos de comunicação, você precisa saber como dar um feedback, seja ele positivo ou não. Você precisa saber dar uma bronca. Esses dias eu recebi um vídeo de uma pessoa que eu era o gestor, e ele no vídeo ele falava o seguinte, Fábio, até para dar bronca você era elegante. Por quê? Lembre-se que você influencia pessoas, que é o primeiro, influencia. Então, anote isso aqui, ó, influenciar. Tenha isso muito claro para você, ó. Você
influencia pessoas. Quando você influencia pessoas, qualquer coisa que você fizer vai gerar um grande impacto na vida desta pessoa. Ou seja, se você chegar para essa pessoa que trabalha com você, o seu liderado, e dependendo do tom de voz que você utilizar, você pode desmotivar essa pessoa. Lembre que o papel da liderança era motivar? Então, possivelmente, você pode desmotivar, porque essa pessoa, de repente, ela cometeu um erro, porque ela estava com um problema fora. Talvez, dentro, talvez uma insatisfação, você precisa entender, antes de você dar um feedback, antes de você utilizar aqui o processo de comunicação, você precisa saber o porquê que aquela pessoa cometeu aquele erro, por que ela tomou aquela atitude. E aí, então, você utiliza o processo de comunicação. Outra coisa, o seu processo de comunicação gestual, que é o não verbal. Muito cuidado, porque às vezes você está falando uma coisa, mas o seu corpo está dizendo outra. Muito cuidado. Então, se você perceber que está nervoso, está nervosa, se você perceber que não está bem, o que você faz? Espere, acalme-se, deixa baixar a sua adrenalina. Chame a pessoa para um café, sente, e aí sim você vai expor. E aí o que vai acontecer? Vai haver uma congruência entre o seu verbal e o não verbal. Outra coisa, o líder, ele precisa alcançar objetivos. Você, líder, você tem que ter muito sério, você tem que ter muito claro o objetivo que você precisa e que você quer traçar. Você tem que saber onde começa o seu ponto A e onde vai o seu ponto B. Um líder, ele simplesmente conduz. Olha, não sei se você já prestou atenção na bandeira da cidade de São Paulo, existe um lema, non ducor duco. Eu não sou conduzido, eu conduzo. Você precisa ter muito claro isso. Existem líderes que são omissos. Existem líderes que têm medo de assumir as rédeas. Existem líderes que têm medo de tomar decisão. Por quê? Com certeza, se der algum problema, ele sabe que vai vir nas costas dele. Então, líder, você tem uma responsabilidade muito grande. Você está conduzindo um grande ônibus e tem pessoas ali confiando na sua direção, na sua condução. Então, veja, esses são os pilares da liderança. Do líder, influenciar pessoas, seja um grande influenciador. Hoje nós temos os digitais influencers, né, que estão aí na mídia, são pessoas que influenciam e que a palavra deles pesa muito. A sua palavra para a sua equipe tem um peso muito grande. Você tem que saber utilizar os processos de comunicação. Batalhe, treine, faça isso, treine, leia. E você precisa também ter objetivos claros e traçar objetivos. Aí eu trouxe aqui esse quadro, não sei se você já viu, é o quadro do Pedro Américo, que é o quadro que fala da independência do Brasil. Aqui está, não sei se você consegue ver, mas aqui está o Dom Pedro. Aí qual foi o grito que Dom Pedro deu? Independência ou morte, não é isso? Aí eu quero te fazer uma perguntinha. Independência ou morte? Por que eu fiz essa pergunta? Você precisa entender que líder, ele está conectado. Nós vivemos hoje em um mundo conectado. Nós estamos conectados uns com os outros. O líder, ele precisa estar conectado com a sua equipe. O que está acontecendo? Muitos líderes, eles querem a independência. Ele quer tomar decisão sozinho. Então, eu quero te dar um conselho. O líder não pode ser independente, ou seja, caminhar sozinho, senão ele morre. Você não foi feito para andar sozinho, nós somos feitos para andar em bandos. E você é líder de um bando. Você tem pessoas andando atrás de você, e você não pode. Então, líder, o que você faz? Qual é o conselho que eu te dou? Invista tempo em sentar com a sua equipe. Reserve momentos para que vocês possam fazer reuniões. Faça um brainstorm. Lembra que eu falei no slide anterior que você precisa ter objetivos claros? Sente com a sua equipe e fale o seguinte, pessoal, nós queremos chegar em tal lugar, a empresa está exigindo tal meta, nós temos isso, nós temos aquilo, o que vocês acham que nós podemos fazer? Sente com a sua equipe, peça opinião. E outra dica, por mais absurdo que seja o que uma pessoa vai falar, dê ouvidos. Porque tem pessoas que contribuem, mas elas falam coisas, eu sei disso, que não tem nada a ver, mas para ela tem algum sentido.
Se ela falou aquilo, é porque na linha de raciocínio dela, dentro daquilo que você falou, faz sentido. Então, use o seguinte, eu costumo usar uma frase que é assim, fala mais. Quando você perceber que a pessoa deu uma sugestão, falou alguma coisa, pare, por mais absurdo e por mais desconexo que possa parecer, diga para a pessoa, fale mais. Dê oportunidade para ela desenvolver. Talvez ali não vai ser o caminho que ela esteja te dando, mas seja o começo de um caminho. Talvez ela está abrindo para você uma porta que você talvez não conseguia enxergar. E ela abre aquela porta e você então trilha um caminho junto com a sua equipe. Então, para a liderança não existe independência, porque senão vai existir morte. Líder, não seja independente. Tome decisões. Ao final de tudo, penere. Ao final de tudo, filtre. E aí sim, mas sempre você precisa trabalhar em conjunto com a sua equipe. A sua equipe, ela precisa entender que ela faz parte do todo. Senão, o que vai acontecer? Você vai ter uma equipe rachada, você vai ter uma equipe dividida e você não vai ter a equipe na sua mão. Você vai ter muito mais trabalho para reconstruir do que para caminhar, ok? Bom, quando nós falamos ainda de liderança, algumas pessoas já me perguntaram assim, mas Fábio, liderança é um dom. Então tem gente que nasce para ser líder. Isso é verdade? Isso não é verdade? Bom, gente, liderança, é claro que tem pessoas que nascem com dom para ser líderes. Tem pessoas que são líderes desde pequenininho. Tem criança que você começa a observar, a criança lá pequenininha, brincando no jardim de infância, você vai ver que sempre tem aquele que se levanta e acaba colocando ordem. Talvez você seja essa pessoa. Talvez você tenha sido esta criança. A criança vai, coloca ordem e organiza a brincadeira, ou organiza a bagunça, né? Sempre tem aquela mente, aquele mentorzinho que está ali organizando, até para fazer o errado, tem aquele que se levanta e fala, vamos por aqui, vamos por ali. E aí chega, por exemplo, sala de aula, talvez você tenha sido o representante da sua classe. Então, tem pessoas que sim, trazem a liderança no seu íntimo. Tem pessoas que são líderes por natureza. Porém, só essas pessoas vão ser líderes? Só essas pessoas serão líderes? Claro que não. Porque hoje a liderança, Fabio, eu não nasci com esse dom. Eu não tenho o dom da liderança, eu sei que eu não tenho, eu tenho uma dificuldade para fazer algumas coisas. Olha, Fábio, aí a pergunta que eu te faço é, você quer ser líder? Você deseja ser líder? Então, se você tem esse desejo de ser líder, seus problemas se acabaram. Sabe por quê? Porque você pode aprender a ser líder. Liderança também se vem através do aprendizado. A liderança, como eu falei, nada mais é do que relacionamento com pessoas. E você aprende a se relacionar com pessoas. Você aprende a delegar, você aprende a influenciar. A liderança se aprende. Então, se você não tem o dom, se você não tem dom, mas você tem o desejo, então você pode aprender. Boa notícia para você, né? Bom, porém, tem um detalhe. Você precisa saber onde você está. Você precisa ter um autoconhecimento. Porque o erro muito comum que eu vejo são pessoas que não estão preparadas, elas têm o desejo, elas têm a vontade, elas têm talvez até a necessidade, porque na empresa que trabalha, ela vê que precisa ter um líder, o departamento está sem liderança, e a pessoa ali, de repente, ela viu uma oportunidade, então ela tem o desejo, tem vontade, tem a necessidade, tem tudo, mas o que falta? Maturidade, autoconhecimento. Então, para que você se torne um líder de sucesso, eu não estou dizendo aqui para líderes medíocres, eu não estou falando com líderes medíocres. Essa palestra, esse primeiro congresso, são para pessoas de sucesso, são para pessoas que querem transformar a sua vida. Então, se você quer ser um líder de sucesso, o primeiro passo, tenha o autoconhecimento. Você precisa se autoconhecer. Sabe por quê? Talvez você é um bebezinho nas suas emoções. Talvez você seja uma pessoa crescida, já tem seus 40 anos, talvez, mas a sua emoção ainda é a emoção de um bebê.
você chora por qualquer coisa, você é manhoso. Talvez você seja como uma criança que ainda está aprendendo a andar os primeiros passos, está conhecendo. Talvez você seja como um adolescente que é o rebelde sem causa. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque quando você lidera pessoas, as pessoas vão olhar para você e vão vir para você procurando respostas. As pessoas vão vir até você procurando atitude. As pessoas vão vir até você querendo uma direção. E você vai ter conflitos. Agora imagina o seguinte, você, uma pessoa que de repente a sua emoção, você não sabe controlar, você é uma pessoa esquentada, pavio curto. Ontem a Bia Campese deu uma palestra aqui, ela falou sobre isso, sobre o pavio curto. Não sei como que você é, não sei, talvez você seja uma pessoa mais paciente, que demora mais para estourar, mas quando estoura, explode, não sei. Então, o que acontece? Você talvez seja uma pessoa que explode rápido, talvez você seja, não sei como você sabe como você é. Então, o que você precisa? Ter o autoconhecimento. Você precisa buscar as ferramentas e entender, para que eu seja um líder de sucesso, eu preciso ser assim, assim e assim. Como eu estou? Faça aquele tiquezinho, faça aquele tique. Fala assim, bom, então vamos lá. Eu preciso ser um bom ouvinte. Eu sou um bom ouvinte? Porque tem pessoas que não são bons ouvintes, são bons faladores, mas não são bons ouvintes. Ou seja, o seu liderado vem, traz uma palavra, traz um problema, e ele, fala. Ele não tem tempo para ficar ouvindo. Não. De repente, você é uma pessoa centralizadora, você é uma pessoa egoísta. Criança é egoísta, não é? É meu, me dá. Então, como você está? Você precisa se avaliar. Em que nível da vida você está? Emocional. Como que você está psicologicamente falando? Você está preparado? Como eu disse, liderança se aprende. E esse é o primeiro passo, o autoconhecimento. Sabe por quê? Você precisa ter o seguinte, eu tenho que ser 1% melhor a cada dia. Coloque isso como meta de vida. Hoje, eu preciso ser 1% melhor do que eu fui ontem. 1% melhor. Olha, daqui a pouquinho você vai ser 365% melhor. Você vai ser melhor e melhor. E quando eu falo 1% melhor, divida a sua vida por áreas. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa impaciente. Então, peraí, hoje eu serei 1% mais paciente do que eu fui ontem. Eu sou uma pessoa irritada. Hoje eu serei 1% mais calmo. Como você é? Se avalie. Porque o líder precisa ter autoconhecimento, pois somente assim ele saberá lidar com as diversas situações que surgirão. Com o autoconhecimento, o líder desenvolve o autocontrole. O líder precisa. Eu tive algumas experiências como líder, como gestor, e eu supervisionava uma equipe muito grande. E uma equipe que a extensão geográfica da equipe era muito grande. Eu tinha pessoas no litoral, eu tinha pessoas no extremo leste, eu tinha pessoas na zona norte, na zona leste, no ABC. E olha que interessante, surgiam problemas. Nós fazíamos reuniões mensais, e nas reuniões chovia problema. Chovia problema. Eu precisava ter o autocontrole para poder avaliar, para poder ouvir, e para poder dar uma resposta. Quando eu estava com essas pessoas, quando eu estava em campo com eles, eles tinham problemas, eles tinham dificuldades. O que eu fazia? Eu separava uma parte do dia. Então, eu estava com eles, eu fazia as visitas nos lugares que nós tínhamos que fazer, e quando dava por volta de umas 3 horas da tarde, 3:30, eu parava para ouvir. Eu parava para que o meu liderado falasse. Porque ele precisa falar, ele precisa expor, é 1%. E eu colocava essa regra. Eu falava, olha, na minha próxima visita, eu quero que você seja 1% melhor do que você está sendo agora. Então, se conheça para que você tenha o autocontrole. Mas, antes de você ser líder de equipe, antes de você se tornar um gestor, antes de você fazer qualquer coisa com alguém, você precisa fazer para alguém, para você.
Você precisa aprender a liderar a sua vida. Você precisa aprender a se liderar. Porque existem pessoas que hoje estão totalmente perdidas. Pessoas que querem, ou até estão liderando equipes, estão em empresas, mas não conseguem liderar a própria vida. Então agora eu quero sair um pouquinho do contexto corporativo e ir para o contexto pessoal. Eu quero dar um recado para você, líder, ou para você que quer se tornar um líder, né? Ou para você que está me assistindo e fala assim, poxa, me interessei. Talvez nasça hoje no seu coração o desejo de se tornar um líder. Mas deixa eu te contar uma coisa, você pai, você mãe, você amigo, você amiga, sabia que você é líder? Lembra que eu disse que o líder, ele influencia pessoas? Talvez alguém que estava com problema no casamento ligou para você. Por que para você? Porque ele enxergou em você uma pessoa que tem a capacidade de influenciar uma atitude. Talvez aquela sua amiga que quer sair, ela manda uma foto do vestido que ela está usando e fala assim, amiga, o que você achou? Você é líder. Sabe por quê? Porque ela viu em você um poder de influência. Então, eu costumo dizer que todo mundo é líder, só que nem todo mundo usa o poder da liderança que tem. Então, veja lá, seja líder da sua vida. Você precisa, hoje, tomar uma atitude que é, tome as rédeas da sua vida. O Zeca Pagodinho, ele tem uma música que fez muito sucesso, que ele falava o seguinte, deixa a vida me levar, vida leva eu. E tem muitas pessoas que estão fazendo exatamente isso com as suas vidas. Eu gostaria que você parasse e você dissesse o seguinte, onde eu estou na minha vida hoje? Qual é o seu ponto A hoje? Hoje, esse é o seu ponto A. Como você está? E eu gostaria que você fizesse um retrocesso. Faça uma viagem no tempo. Volte. Ontem nós assistimos um vídeo, foi passado um vídeo aqui ontem, falando sobre sonho. Quando eu era criança, eu sonhava. Qual foi o projeto que você teve lá atrás? Eu costumo dizer, onde você quer estar? Eu falo isso para os meus filhos e para as pessoas que estão ao meu redor. Onde você quer estar daqui 3, 5 e 10 anos? Curto, médio e longo prazo. Agora eu quero que você faça um retrocesso, volte. Há 10 anos atrás, onde você queria estar em 3, 5 e 10 que seria hoje? Você está no lugar que você gostaria? Por quê? Faça essa pergunta para você. Será que em algum momento você não tomou as rédeas da sua vida? Será que em algum momento você ficou como montado em um cavalo doido que saiu pulando por aí? A rédea, ela serve exatamente para isso. Eu fiz uma viagem com a minha mulher e nós andamos a cavalo e foi muito legal, porque o cara falava o seguinte, se o cavalo começar a querer andar, dê uma puxada. Segure, porque ele vai entender que você está no comando. E é isso que você precisa mostrar para você mesmo, para você mesma, que você está no comando da sua vida, que você é o líder, que você é líder da sua vida, que você tem competências suficientes para se tornar uma pessoa de sucesso. E quando eu falo pessoa de sucesso, não estou dizendo que você vai ser um bilionário, um trilionário. Pode ser que seja, mas não está atrelado exatamente a isso. Sucesso é a plenitude, é você estar em paz. Um amigo meu colocou, se custa a sua paz, está custando muito caro. Então, cuidado, tá? Tome as rédeas da sua vida. E seja sincero com você. O grande problema é que muitas vezes as pessoas não querem ser sinceras com elas mesmas. Nós temos uma dificuldade muito grande de enxergar quem nós somos de verdade. Nós sempre queremos colocar como se fosse um filme na nossa frente, um plástico, para que a imagem fique translúcida. Seja sincero e aguarde o seu tempo. Sabe por quê? Às vezes você não está pronto para assumir tais tarefas. Talvez você não esteja pronto ou pronta para assumir tais responsabilidades. Aguarde o seu tempo. Enquanto isso, se prepare, estude. Mas olha que interessante, para você poder tomar as rédeas da sua vida, para você ser uma pessoa de sucesso, a primeira coisa que você tem que fazer é decidir. Hoje, agora, já decida. A decisão é uma coisa que você não pode deixar para amanhã. Decisão é já, é no momento. Então decida o que você quer ser. O que você quer ser quando crescer? Imagina que você agora é uma criança e você está descobrindo um mundo novo. O que você quer ser? Qual caminho você quer trilhar? Por onde você quer passar? Qual legado você quer deixar?
Decida hoje. Faça uma escolha certa. Caminhe. Então vamos lá, anote isso aqui, ó, decisão. Vou colocar aqui, decisão. Se você tiver com papel, caneta, escreva isso e deixa bem grande, decisão. E escreva assim, eu preciso decidir o que eu quero e aonde eu quero chegar. Lembra que eu falei que o líder, ele tem que ter objetivos, ele tem que ter metas? Segundo, você, depois da decisão, é o seguinte, aqui eu estou trazendo para vocês esse jardim. Não sei se vocês conseguem ver, mas ele, de um lado, ele não está feito, está horrível. E desse lado aqui, o jardim está feito. O que significa isso? Significa que você tem um trabalho pela frente. Você tem o terreno, a sua vida é o terreno. Você talvez esteja com mato crescendo, sabe aquelas ervas daninhas que vêm e que começam a incomodar e vão ocupando espaço? Não, você precisa fazer um jardim novo na sua vida. Você precisa construir um jardim novo. E aí depois disso, você decidiu, você tem que ter o quê? O compromisso. Compromisso. Por que o compromisso, Fábio? Porque é o seguinte, o compromisso é o que vai fazer com que você se levante. Hoje, nós temos aí aliança de noivado, nós temos aliança de casamento, e nós temos uma aliança que é a aliança de compromisso. Quando começa a namorar, não é? Já quer colocar uma aliança de compromisso. Por quê? Um está dizendo para o outro, eu me comprometo com você. O compromisso, o comprometimento vai fazer com que você caminhe. O comprometimento com você vai te levar a lugares que você nunca imaginou que iria. Após isso, você precisa se motivar. Motivação é o motivo para a sua ação. E aqui eu quero abrir um parênteses. Não espere ninguém te motivar. Muitas pessoas estão desanimando, estão parando no meio do caminho, porque elas ficam esperando uma motivação externa. A motivação externa, ela é como uma vela. Você vem, acende, ela se mantém acesa, mas ela vai diminuindo, 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 e chega um momento em que acaba e apaga. E aí você vai lá e precisa fazer isso de novo. Tem pessoas que eu tinha que fazer isso, eu tinha que ir lá e dar um gás, eu ia lá e dava um gás, eu ia lá e dava um gás. Só que eu percebi, até que chegou um dia que eu falei, olha, se você não tiver uma motivação interna, algo dentro de você, a motivação tem que ser lá da alma, do profundo, você precisa levantar e falar, eu tenho motivação, eu sou uma pessoa motivada, eu tenho um motivo para agir. Descubra qual é o motivo, o que vai te levar a agir, qual é o motivo da sua ação. Eu costumo brincar que a minha motivação são umas cartas que eu recebo todos os meses. Quem me manda é a Eletropaulo, quem me manda é uma carta chamada condomínio, uma carta chamada aluguel, essa é a minha motivação. Todos os meses a gente recebe umas cartinhas de amor lá em casa. Então, é o que me motiva, é o que me faz caminhar, é o que me faz andar. O que me motiva é ajudar pessoas, o que me motiva é estar com pessoas, é transferir conhecimento, o que me motiva é estar aqui, passando para você essas dicas. Então, você precisa descobrir o que é que te motiva. O que é que te motiva? Faça uma lista. Sente sozinho, eu gosto muito desse exercício. Sente sozinho em um canto e se descreva. Porque nós temos vergonha, né, de nos expor para as pessoas. Ninguém precisa saber. Senta lá e coloca, quem sou eu? Escreve lá, eu, Fábio Ribeiro, tenho 44 anos, não parece, mas eu tenho. Eu sou assim, assim, assim. Coloque minha lista de defeitos. Coloque minha lista de qualidades. Coloque o que eu quero alcançar, ou o que eu quero transmitir para o mundo, qual é o legado que eu quero deixar. Faça isso, escreva isso, esse é o seu plano de vida. Quando um avião sai de um aeroporto e vai para o outro, ele tem que fazer um plano de voo. Sem o plano de voo, ele não vai. Quando você está em um lugar e você vai ligar o seu carro, você tem que dizer onde você está, onde você quer chegar, e o GPS, ele traça um caminho para você. Essa é a sua rota. Faça isso com a sua vida. Trace uma rota. Onde você quer chegar, tá bom? Aí depois, eu falei sobre o compromisso, falei sobre motivação, e agora eu vou falar sobre disciplina. O que acontece?
Por que é importante ter disciplina? Porque a disciplina vai ser o seu combustível. É muito comum as pessoas, elas começam um projeto extremamente empolgadas. É muito comum isso. Não, agora vai, agora vai. Eu lembro que quando criança, quando menino, eu fui fazer teste para ser jogador na Portuguesa. Eu fiz alguns, tá? Eu fiz 14 testes. Passei no último. Mas aí acabei não ficando lá. Mas eu me lembro que quando eu cheguei, os primeiros 5 minutos, eu corria igual uma vaca louca. Eu saía correndo para cá, correndo, gastava toda a minha energia eu gastava correndo. E eu percebia que eu corria, e nunca estava no lugar que eu deveria estar para receber a bola. Então, veja, muitas vezes, aí acabando a gasolina, acabando o combustível, e eu era reprovado. A disciplina, ela vai fazer com que você não gaste muita energia, a energia de começo. Você vai começar, e você vai. Você já percebeu que na São Silvestre tem aqueles caras que são chamados de coelhos, que são aqueles que largam na frente, e eles dão a velocidade. Daqui a pouco eles saem, aí os corredores profissionais, os mais fortes, eles acabam seguindo. A disciplina, ela vai fazer com que você levante e se lembre, eu tenho um motivo e eu tenho um compromisso. A disciplina é o que vai te mover. A disciplina, veja aqui, uma bailarina, eu trouxe aqui, o pé da bailarina todo machucado, porque quando está aqui ninguém enxerga como está o pé dela. Veja, você vai ter dor, você vai ter sofrimento, você vai ter que lutar contra o seu edredom, você vai ter que lutar contra o seu travesseiro, você vai ter que lutar contra você vai ter que lutar contra dias frios, dias chuvosos, mas você precisa ter disciplina. Você precisa colocar, principalmente quem quer liderar, porque você não pode estar desmotivado, você tem que ser disciplinado. E aí eu coloquei aqui, foco. Tenha foco. O meu amigo Bem, que está fazendo toda essa produção visual para a gente aqui. Bem, um grande abraço para você, parabéns. Jabazinho, hein? O Bem, ele fez todos esses vídeos que você está assistindo nos intervalos de entrada. Enfim, o Bem, ele pega a câmera dele e uma coisa que ele faz, ele aponta para a pessoa e ele busca o foco. Tem que ter foco. Existem pessoas que são multifocais, não sabem onde quer chegar. Tem pessoas que falam assim, agora eu vou por aqui. Daqui a pouco, não, agora eu vou por ali. Ouvi um barulho, não, agora eu vou aqui. Não, tenha um foco, tenha um objetivo claro. Qual é o seu objetivo? Mas, além de ter um foco, você precisa manter o foco. Ter não é suficiente, você precisa manter. Porque senão, você vai desviar. Você vai sair pelo caminho, você vai mudar, você vai desanimar. Então veja que é um conjunto, você precisa ter decisão, você precisa ter comprometimento, você precisa ter motivação, você precisa ter disciplina e você precisa ter foco. Tudo isso para ser um líder de sucesso e o líder da sua vida. E eu quero dizer para você o seguinte, saia do senso comum, mude. Vontade menos ação é igual a nada. Você pode ter a vontade que for, você pode ter a vontade de conhecer os Estados Unidos. Se você não agir, você não vai conhecer os Estados Unidos. A não ser no Google Earth. Você entra lá no Google Street View e conhece. No Google Maps. Só. Vontade menos ação é igual a nada. Qual é a vontade que você tem? Onde você, lembra? Faça essa pergunta. Onde você quer estar daqui 3, 5 e 10 anos? Você pode ter a vontade de fazer tudo, se você não tiver ação, você não vai conseguir sair do lugar. Você precisa se mover. Você e eu fomos criados para movimento. O Éden esteve aqui, ele falou muito sobre movimento. Mova-se, mexa-se, não fique parado. A pessoa que fica parada quando está internada, ela produz feridas no corpo. Você precisa se movimentar, movimente-se, crie. Você é uma pessoa criativa. Ah, Fábio, eu não sou. É sim. Isso é um talento que Deus te deu. Você tem isso. Você é criativo. O ser humano é criativo. Veja quantas coisas nós temos hoje. Quantas invenções. Isso é só para eles? Não, isso é para você. Talvez você ache que a sua invenção é pequena. Seja criativo. Saia do senso comum.
Mude. Não é porque todo mundo faz que você tem que fazer igual. Você não precisa ser igual aos outros. Você não precisa ser igual aos outros. Você pode ser diferente, seja diferente. Se você assistiu esse filme aqui, o Eu, Robô, você vai ver que um era diferente. E esse mudou toda uma história. Seja diferente. Seja o inventor da sua época. Talvez você lembre de alguns inventores, como Santos Dumont, Thomas Edison, não sei quantos inventores, vamos falar dos mais recentes, né? Steve Jobs. Você pode se tornar um inventor. Seja um inventor, uma inventora na sua casa. Invente algo novo na sua casa. Invente uma regra nova. Invente um jeito novo de fazer as coisas. Talvez as coisas não estão dando certo porque você está insistindo em fazer do mesmo jeito. Lembre-se que os mesmos caminhos vão te levar sempre para os mesmos lugares. Crie caminhos novos, não crie atalho. Crie caminhos novos, e criar caminho é difícil. Crie caminho novo. Fale o seguinte, pegue a mesma forma, a mesma coisa que você faz e faça assim: hoje eu vou fazer diferente. Eu não lavo o arroz, hoje eu vou lavar o arroz. É algo diferente. Geralmente eu faço assim, hoje eu vou fazer assado. Crie algo novo, seja diferente. Lembre que sua mãe dizia, lembra? A minha mãe falava, eu falava assim: mãe, mas todo mundo vai. O que a mãe diz? Você não é todo mundo, não é? Eu cresci ouvindo isso. Mas, mãe, vai estar todo mundo. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. A sua mãe tinha razão. Você não é todo mundo. Você é único, você é única. Você é exclusivo, você é exclusiva. Você tem um poder que só você tem. Você tem uma capacidade que só você tem. Assim como a impressão digital. Você é único, você é única. Então, lembre-se que sua mãe dizia: ei, você não é todo mundo. Legal? Aí nós temos aqui também uma outra coisa que acontece. Geralmente nós queremos imitar alguém. Eu vou te dar uma dica. Não imite. Inspire-se. Se você pegar as pessoas que imitam o Silvio Santos, elas são o Silvio Santos? Não. Elas talvez chegam perto no trejeito, chegam perto na voz, mas não é a pessoa. Não adianta. Você não pode querer imitar ninguém. Às vezes você olha um líder, às vezes você olha uma pessoa e você fala: nossa, eu quero ser como aquela pessoa. Só que você não sabe o que ela passou para chegar até ali. Você não sabe as dores que ela teve para chegar naquele momento, para chegar ali no alto daquela montanha. Você precisa se inspirar e dizer o seguinte: eu vou escalar a minha montanha. Lembre disso, eu vou escalar a minha montanha. Existe uma montanha para você, e você tem que se inspirar nessas pessoas. Veja, não adianta eu querer ser como alguém. Eu sou eu, e eu vou me inspirar nesta pessoa para poder caminhar, para poder trilhar, para poder ter o meu sucesso. Se tiver que imitar, que seja você o imitado. Não imite ninguém. Que as pessoas desejem te imitar, mas você não imite ninguém. Inspire-se em alguém. E aí eu digo o seguinte: tem que acender. Hoje, eu estou encerrando a minha participação aqui, mas eu quero dizer para você, tem que acender uma luz dentro de você. Você precisa hoje terminar e falar o seguinte: hoje há uma mudança dentro de mim. Você precisa pegar tudo isso que eu te falei. Você precisa pegar tudo isso que foi passado aqui para você e dizer o seguinte: tem que acender. Tem uma luz dentro de você que talvez você não consiga nem sequer imaginar que ela exista. Talvez você não consiga nem sequer imaginar que dentro de você tem essa luz. Mas você tem. E eu quero que você faça essa reflexão. Nós falamos aqui, existe um caminho a ser percorrido. Existe um desejo. Existe uma vontade. Mas existe um passo a passo. Então lembre-se, nós falamos que você precisa saber conduzir. Tudo isso aqui é o que vai ser o resultado. Esse é o resultado do que começa hoje. O que começa da sua decisão. Qual é a decisão que você vai fazer? Qual é? Traga isso para dentro de você. Você precisa ser luz, você precisa iluminar as pessoas. Uma luz, quando ela está acesa dentro de tantas, no meio de outras luzes, ela não vai fazer a mínima diferença.
mas você precisa ser uma luz no meio da escuridão. Veja, com o que você está gastando o seu tempo? Abraham Lincoln, ele dizia o seguinte, existem algumas frases do Abraham Lincoln que eu amo, e ele dizia o seguinte: se eu tiver 8 horas para cortar uma árvore, eu vou gastar 6 horas amolando o machado. Ou seja, busque conhecimento, leia, busque um coach, está aqui, ó. Busque um coach, fale com pessoas, fale o seguinte, pessoas que você conhece, pessoas que você se inspira. Se você tem acesso a essa pessoa, chegue nela, converse com ela, invista um tempo no autoconhecimento. Talvez essa seja a minha grande dica para você, invista tempo no autoconhecimento, porque assim você vai conseguir caminhar, assim você vai conseguir trilhar o seu caminho. E aí, eu quero dizer para você o seguinte, e agora? O que você vai fazer? Deixar para amanhã o que ontem você deixou para hoje? Porque é muito comum acontecer isso. Eu vou deixar para amanhã o que ontem eu deixei para hoje. Isso se chama procrastinação. Isso se chama não assumir responsabilidades e compromissos. Sabe por quê? Tomar as rédeas da vida é um cavalo bravo. Mas você tem esse poder, você tem essa capacidade, você tem, e você pode, só depende de você, tá bom? Então tudo isso aqui é que eu estou deixando para você. Não deixe para amanhã o que você deixou para fazer, ou de ontem para hoje. É isso aí. Não deixe para amanhã. Não foi sensacional? Eu falei que ia ser, mandou muito bem. Galera fazendo um monte de perguntas. Valeu, Fábio. Queria agradecer, sempre animando a galera. Põe aí, muda aí. Opa, olha lá, gente, anotando o zap do Fábio. Esse aqui é o meu Insta. O Insta. Bom, tá cheio de pergunta aqui. Vamos lá. Ó. Diga. A Cibele Araújo, ela Oi, vem Cibele. de Jacareí. Sou uma pessoa tímida, mas quero liderar. Como faço? Puxa Tem a ver, vida. Fábio? Ó, Vamos lá. é muito comum isso acontecer. Cibele, como eu disse aqui, a liderança se aprende. Se você já reconhece que é uma pessoa tímida, então você já começou a fazer o autoconhecimento. É muito importante. O que você vai fazer agora? Buscar ferramentas para vencer a sua timidez. Isso não impede nada de você estar à frente de um projeto. A timidez nada mais é do que um comportamento, mas é uma coisa que você pode tratar, você pode ir lá, pesquisar, estudar, buscar um profissional e se tornar uma grande líder. Não tem problema nenhum. É isso aí, até porque nós estamos, né, algumas características. Algumas nós somos, mas às vezes nós estamos. E a timidez é muito controlável. Dá para você ir buscar profissionais no mercado que podem te ajudar com isso. Vamos lá. Renata Saldanha, de Casa Branca. Ela quer saber de você. Você falou que um dos pilares é a decisão. Eu já decidi, e agora? Bom, agora a decisão só não basta. Você decidiu. Legal, esse é o primeiro passo, a decisão. É mais ou menos quando vai fazer um casamento. Tá. O casamento você decidiu. Sim. Escolheu. Verdade. E aí, se eu só escolher a data, vai resolver alguma coisa? Nada. Tem que fazer o quê? Os preparativos, o passo a passo, tem que conhecer, tem que ver salão, tem que ver aula, aquela coisa toda. Então, agora você vai Ver se a noiva aceita. Não é? É isso aí. Então, o que você vai fazer agora? O passo a passo. Decidiu? Então, você precisa se comprometer, você precisa se disciplinar, você precisa se motivar. Legal? É isso aí. Vamos lá. Denis Barbosa, de Santo André. Boa. O que fazer para inspirar pessoas? Boa. Denis, Legal. inspirar pessoas é uma tarefa que eu não vou dizer para você que é difícil, mas também não vou dizer que é fácil. A primeira coisa, você tem que exalar respeito. As pessoas, elas precisam olhar para você e respeito, preste atenção. Não é apontar dedo, não é mandar, não é você entrar com um ar sério, sisudo, não é isso não. As suas atitudes vão falar quem você é. Lembra que no começo eu falei da comunicação não verbal? Então, para poder influenciar pessoas, a sua comunicação verbal,
não verbal, as suas atitudes, as suas decisões, elas vão transmitir isso. E, aos poucos, as pessoas vão conquistando, você vai conquistando o respeito das pessoas. Não é da noite para o dia. Tá? É um passo a passo, mas é bacana, você consegue, eu tenho certeza. A gente está o tempo todo sendo observado. O tempo todo. Né? O E aí, tempo quando você todo. fala e não faz, você vai perdendo respeito, vai perdendo Exato. reputação. A reputação está totalmente ligada ao respeito e totalmente ligada àquilo que você diz e faz. Então, a gente tem que ficar bem atento a isso. Lembre que você tem um nome. É como uma empresa. Uma empresa, ela tem um nome a zelar. É isso aí. Então, você tem um nome. Eu, Fábio, sou uma persona e eu tenho um nome a zelar. Então, tudo que eu fizer vai depor contra ou a favor de mim. É isso aí. Vamos lá. Tá bombando. Obrigado, Tá pessoal. bombando. Obrigado aí. Pô, essa é legal. O Yudi, ele é de Santos. A galera da praia tá ligadíssimo Top. na gente. Muito Bora. bom. Então, o Yudi, ele quer saber como ser líder de si mesmo. Poxa, que bacana. Yudi, cara, parabéns por sua pergunta. Ser líder de si mesmo. Você precisa, primeiro, tape os seus ouvidos. Porque você, no primeiro momento, você vai ouvir muitas opiniões, muitas. Você precisa olhar para dentro de você. Ouça o que dentro de você está dizendo. Que legal, gente. A gente, às vezes, fica ouvindo muito ruído de fora e a gente não ouve o que está lá dentro. E o que está lá dentro é o verdadeiro eu. Então, ouça. Então, assim, quem sou eu? Eu sou a pessoa extrovertida, eu sou isso, eu sou aquilo, como a mina perguntou da timidez, quem sou eu? Dentro dessa característica, agora, eu vou traçar um plano para a minha vida. Liderar a própria vida é nada mais do que você saber sair do ponto A para o ponto B e você traçar um prazo, traçar meta. Isso é liderar a sua própria vida. Então, primeira coisa que eu te falo, ouça quem você é e anote a sua voz interna. Tá bom? É isso aí. Fábio, todo mundo gostou? Você já foi lá? Já falei, é simples. Inscreva-se para você receber 25 conteúdos inovadores que vão transformar a sua vida. Imagine, o Fábio já entregou um monte aqui de coisas que a gente já aprendeu. Eu sentada ali, aprendi demais. Imagine se você recebesse conteúdo na sua casa e mais outros 24 de todos os congressistas que estiveram aqui. Então, vai lá, porque só vai receber isso quem estiver inscrito no Simpla. Mas a gente tem vindo aqui a semana inteira trazendo presentinhos extras. E o Fábio não vai ser diferente. Vai entregar um presentinho extra para quem ficou com a gente. Sua live foi muito assistida. Obrigado. Tenho certeza que muita gente vai querer aí receber esse presente. Qual? Bom, eu fiquei pensando, hoje é o último dia. Último dia, passou Que pena. rápido, né? Nossa, muito rápido. Eu assisti todos, eu falei, caramba. Muito rápido. Nós estávamos conversando aqui nos bastidores, né? Sim. Por nós ficaríamos aqui fazendo Opa, isso, ad né? eterno. Aí eu falei, bom, eu sou o palestrante número 21. É mesmo? É. 21, número legal. Não é? Não é? 21. 2 mais 1, Opa. 3. Pô, é Uhum. um número que eu curto pra caramba. Também gosto. 3. Então, por que não dar 3 presentes? Uau! Adorei! Eu 3 vezes yes! Diga lá. Bom, primeiro é o seguinte, eu vou dar online, Online. 3 horas de mentoria. 3 horas de mentoria. 3 horas. 3 horas. Vamos ficar 3 horas conversando, eu vou te orientar, nós vamos fazer roadmap, nós vamos fazer SWOT, nós vamos fazer algumas ferramentas para que você possa direcionar a sua vida aonde você quer chegar. Uau! Esse é o primeiro. Gente, vocês têm noção quanto custa a hora do Fábio? 3 horas. Como que vai? Porque eu tenho certeza que já está um monte de gente lá correndo. O É que o que precisa seguinte, fazer? vai ter que entrar no meu Instagram, Olá. @Fábio Ribeiro Coach, curte lá a minha página no meu Instagram, Tá bom. e você vai colocar o lema que nós estamos utilizando, Opa. porque eu ganhei a minha pulseirinha. E... Que a minha Aqui, pulseira, ó. que Só tá os pensando? grandes voam alto. Então vai ter que ir lá no direct. Vai no curte, direct, curte e fala assim, só os grandes, Voam alto. só. Você Bacana. aí você fala, Fábio, eu quero voar alto. Combinado. Então é o primeiro. Primeiro que chega lá, vai levar 3 chegou. horas de coach com ele. Primeiro, 3 horas. Online, hein, gente? online. 3 horas. Tá? Nós vamos marcar direitinho como é que Combinado. é. Enfim. Primeiro presente. Primeiro. Segundo, Segundo. eu vou dar, 30% de desconto, 30% para a minha sessão de coach. São 10 sessões, eu vou te dar Uau. 30% de desconto. Gente, muito legal. Vai lá, olha,
Fábio Ribeiro Coach e diga lá, eu quero ser seu coach. Isso aí. Vai lá. Quem for primeiro vai levar os 30% de desconto dele aí. Só uns 3, vai. Você falou que gosta de 3. 3. Então tá. 3. Então os 3 Ai, que forem lá no Kátia, direct. eu tenho conta para pagar, Kátia. 3. As 3. Então vamos lá, As uma 3, mentoria. Uma mentoria, 3 tá? 3 horas de ok. mentoria. Eu vou dar 3. Então seriam 30 três sessões, coaches né? com- São 10 sessões para cada um. Para cada um, com Tá? 30% de desconto. Ok? E o último. para empresa. Opa. Para empresa. Se você, na sua empresa, você quer formar um líder, quer formar uma equipe, tá? De repente, você está aí e fala, Fábio, eu quero ter um líder, uma pessoa que é Sim. potencial. Então, esse é para empresa. Se você Legal. é empresário, empreendedor, então esse é para você. Tá bom. Eu vou te dar também 30% de descontos Uau. para a gente fazer uma formação de líder. Esse vai ser um pouquinho mais do que 10 sessões. Você está falando tá? daquele treinamento que você faz, que gera cultura empresarial, tudo Exatamente. isso. Esse daí. Eu vou fazer o seu líder se tornar um 30% líder, de desconto? 30% de desconto. De Ó. repente, você tem uma equipe e você fala, Fábio, eu quero ter uma equipe de alta performance. Como eu faço? 30% de desconto esse é para empresa. Ó, gente, já viu o Fábio atuando? Ele leva a galera lá pro alto, no topo. E você sabe, né? Se você tiver a tua equipe liderada por alguém que vai pro topo, com certeza sua lucratividade, sua margem vai aumentar e todo mundo fica feliz. 30% de desconto para você que é empresário. Vai lá no direct do Fábio e fala, eu sou empresário e quero crescer com você. É isso aí, o Fábio vai dar 30% de desconto. E aí, Fábio, bom, primeiro eu quero agradecer, foi Eu que agradeço. bacanérrimo. Você sabe quando eu uso meu bacanérrimo, é porque foi mesmo, né? É o ai para mim. Agora, só para terminar, você dá um tchau para a galera? Deixa uma dica de ouro. Deixo sim. Bom, pessoal, primeiro eu quero agradecer mais uma vez. Kátia, muito obrigado. Agora que são elas, quero agradecer muito pelo convite. Participar desse time de 25 malucos é muito bacana. Quero agradecer o Fábio da Exclusiva FM, a galera, Sim. o Tom, que está aqui nos acompanhando. Muito Verdade. obrigado, parabéns. O Bem, que está aqui conosco também. Bacanérrimo, Que é um né? cara que é sem Sensacional, palavras, sem né? palavras. Minha mulher que estava aqui comigo. Né? Tô parecendo a Xuxa. Beijo pro meu pai, minha mãe e minha tia. A dica de ouro é autoconhecimento. Não adianta você ter projetos, não adianta você ter sonhos, não adianta nada se você não tiver o autoconhecimento. Verdade. E a segunda dica é, ideia menos ação é igual a nada. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e vai. Você tem um alvo, você tem um objetivo, você tem uma meta. Qual é? Vá em busca dela e você vai ser de sucesso. É isso aí. Valeu. Terminou. Valeu. Obrigado.